A paz do Senhor, querida igreja. Glória a Deus por estar aqui. Peço que os irmãos possam tomar o seu assento, glorificando, exaltando, porque o Senhor já estava aqui antes que você chegasse, antes que você falasse. Ele já estava aqui, já sabia todas as coisas. Amém? Quero agradecer por estar aqui. Pastor Zé Márcio, sua esposa, as dirigentes do Círculo de Oração, obreiros que estão acompanhando o pastor, muito obrigado pela confiança, por novamente, nós estarmos aqui. Então é motivo de agradecer somente a Deus e aos irmãos por essa oportunidade maravilhosa. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo, ele vá de encontro à sua necessidade, que ele vá de encontro ao seu coração, que ele fale o que você precisa e não o que você queira, Porque tantas vezes nós queremos o que não é bom para nós. Mas aquele que nos ama mais mesmo do que nós imaginamos, que nos conhece desde o ventre, ele fala aquilo que nós necessitamos. Louvado seja Deus. Quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 21, irmãos. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, que sábado abençoado de nós podermos estar na casa do Senhor, no melhor lugar que alguém possa estar, nos átrios do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Aleluia. Deus de maravilhas. Amém, irmãos? Alguns procurando ainda. 2 Samuel 21, eu vou começar. O texto diz que foi a fome em Israel e a sua causa. Vamos ler o versículo 1, depois vamos para o 3. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Versículo 3. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: o que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa sanguinária, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. E disse ele: que pois que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que vos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que nós os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu vos darei. Versículo 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Até aí por enquanto, irmãos. Glória a Deus.
estamos diante de um relato da história de 3.000 anos atrás, aproximadamente, de uma tragédia. Relatamos aqui uma tragédia que nós lemos, que a fome estava sobre Israel, irmãos. Há 3 anos já, o povo estava tendo necessidades para poder se alimentar. Estava tendo muita dificuldade. E Davi, o servo do Senhor, consulta a Deus para saber o porquê de tamanha privação, de tamanha fome, de tamanha precariedade sobre o povo de Israel. E o Senhor lhe responde: essa fome está aqui, essa fome sobreveio por causa de Saul, porque ele não respeitou a aliança que o meu servo Josué fez lá atrás com os gibeonitas. Irmãos queridos, os gibeonitas não faziam parte do povo de Deus, mas quando Josué estava no comando, estabeleceu uma aliança com esse povo, que não lhe faziam mal, que não ia lhes fazer mal algum, e que eles sobreviveriam entre o povo de Israel. E para quem não sabe, as alianças que eram feitas, principalmente no Antigo Testamento, elas tinham que ser cumpridas, irmãos. E a desobediência diante de uma aliança que era estabelecida por um servo de Deus, era digna de castigo para aqueles que não obedecessem. Era muito sério o negócio. Era mais sério do que hoje. Nós vamos num cartório e assinamos algum contrato. Ali a palavra abaixo do Senhor tinha muito poder. E Deus castigava aqueles que não levavam a sério uma aliança. Josué, o servo do Senhor, havia prometido algo a esse povo. E Saul, pouco se importando, enquanto foi rei e desagradou a Deus, fez coisas que eram mal aos olhos do Senhor, quase exterminou com esse povo, matou quase todos, não se importando com a aliança que Deus havia abençoado sobre a vida de Josué. Irmãos queridos, e aqui o povo começa a pagar, a ser castigado por causa de um erro de Saul. E o Senhor relata para Davi: é isso que aconteceu, é por isso que o povo está pagando caro. Enfim, a Bíblia diz que Davi manda chamar o remanescente, os que sobraram dos gibeonitas, e diz: o que vocês querem que eu faça para resolver essa situação? Ele usa o termo aqui, ó, o que quereis que eu vos faça? Esse termo no hebraico, irmão, é o mesmo significado de resgate, de cobrir o erro. Quando Jesus na cruz foi utilizado de que ele cobriu o nosso pecado, é o mesmo termo que é utilizado por Davi aqui. O que quereis que eu vos faça para cobrir esse erro que Saul insanamente cometeu com vocês? E ali aqueles homens dizem: ó, nós não queremos ouro e nem prata, nós não queremos nada material, o que nós queremos é que você nos dê 7 homens da família de Saul, para nós enforcarmos eles e colocar lá como prêmio, como recompensa, como vingança de tudo que ele nos fez. E Davi disse: eu vou dar para vocês. E manda chamar os meninos. Aqui diz a palavra que ele entregou 2 filhos de Rispa, uma das concubinas que Saul tinha. O seu filho que se chamava Armone e Mefibosete. Não é o mesmo aleijado, irmãos, é outro Mefibosete. E 5 filhos da irmã de Mical, que tivera com Adriel, e os entregou aos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram os 7 juntos, mortos, nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio da cega
da cevada. 7 homens mortos. A Bíblia não diz a idade deles, mas eu creio que eram jovens. Estavam lá, como uma forma de reconhecimento de vingança, como um prêmio alcançado pelos gibeonitas, simbolizando maldição, simbolizando coisas ruins, simbolizando que o corpo deles estavam ali para pagar algo que o seu pai havia feito, seu avô. Alguns eram filhos e outros eram netos de Saul. Esse era o sinônimo daqueles corpos estendidos. Uma tragédia, irmãos. Para qualquer mãe. Uma tragédia. E o versículo 10 diz que Rispa, a concubina de Saul, a mãe dos 2 jovens, tomou um pano de cilício, ou seja, um pano de saco, e estendeu sobre uma rocha, desde o princípio da cega, diante dos corpos dos meninos, até que destilasse água do céu, e não deixou que as aves do céu, ou seja, as aves de rapina, se aproximassem do corpo dos filhos de dia, e nem os animais do campo de noite. Que situação, irmãos. Estamos diante de uma situação, de um quadro trágico, uma tragédia para uma mãe que não queria que os seus filhos fossem entregues para a morte, mas inevitavelmente eles foram. E agora, para qualquer um talvez teria acabado tudo. Os meninos já estão mortos, já estão estendidos como sinônimo de crueldade, de vingança daquilo, do pecado do pai. E para uma mãe, os sonhos já teriam acabado. Para uma família, tudo terminou ali. Mas para essa mãe aqui não tinha terminado ainda, irmãos. Ela realmente já tinha perdido os filhos, pastor. Só que ela não queria que eles continuassem estendidos daquela maneira, como um sinônimo de vingança, um sinônimo de desobediência. Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 28, Deus deu a Moisés a descrição do que aconteceria com os desobedientes. Que eles seriam estendidos no pau de madeira, no enforcamento, e que nenhuma ave seria impedida de comê-los, e nenhum animal seria impedido também de dilacerar os seus corpos por causa da desobediência. E para aquela mãe, aqueles filhos não podiam ficar naquela situação, irmãos. Não podia, mas já estava morto. Mas ainda tinha algo que ela podia fazer. E ela colocou em cima da penha, em cima da rocha, um pano de saco e falou: daqui eu não saio enquanto eu não tirar os meus filhos dessa situação. Os meus filhos não vão continuar sendo sinônimo de desobediência, um prêmio estendido no madeiro para que as aves de rapina dilacerem a sua carne e os animais como sinônimo de maldição. Não. E ali ela permanece. E aqui, irmãos, não está definindo os dias, mas o início da cega, até a hora que caem as chuvas, isso mais ou menos dá 6 meses. Irmã, ela ficou diante dos corpos 6 meses. Ficou. Tem gente querendo desistir aí do problema? Tem alguém aqui querendo desistir da família? Eu estou falando de uma mãe que ficou diante dos corpos mortos dos filhos por quase 6 meses. E mãe não cheirava mal? Com certeza, mas mãe não tem nojo de filho, não é verdade, irmã? O povo achava um absurdo, essa mulher aí mendiga, estava como uma mendiga, com certeza vivia de doações daqueles que tinham dó e passavam ali, davam um pedaço de pão, um copo de água. Se alimenta, Rispa, você vai morrer. E ela estava pouco se importando. Até o último instante de vida ela queria defender a honra dos filhos.
mas está morto. Eu creio que muitos passaram dali e disseram: vai embora para sua casa, eles já estão mortos, não tem mais nada para você fazer. Olha o cheiro insuportável que está aqui, Ispa. Não, são os meus filhos, são tudo que Deus me deu, e eles não vão continuar sendo sinônimo de maldição. E as aves vinham, irmãs, o cheiro mau, os urubu, as aves de rapina vinham de dia. E eu creio que ela pegava um pedaço de pau, um pano grosso, sei lá o quê, e ó, aqui não, aqui não, meus filhos você não vai tirar daqui. E os corpos entrando em decomposição. Ela falou: mas não, vocês não vão tirar nada daqui. Os meus filhos não vão ser sinônimo de maldição. E à noite, irmãs, será que ela ia descansar? Ela ia dormir? Não, ela lutava contra as feras, contra os animais do campo. Ela lutava contra eles, porque os animais noturnos vinham querendo comer os corpos durante a noite. E eu creio, pelo que nós sabemos da história bíblica, ela acendia tochas para espantar esses animais. E com tochas acesas, com fogo, ela espantava os animais da noite. Irmã, de dia tocando ave de rapina, e de noite descansando? Não, de noite guerreando, de noite com tocha acesa, de noite orando, de noite buscando a face do Senhor, de noite fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, para que a minha família seja glorificada, para que os meus filhos sejam salvos, para que nenhum animal, para que ninguém leve a vida dos meus filhos. Aleluia! Exaltado seja o nome santo do Senhor. E isso se passa semanas, isso se passa meses, e rispa ali, tocando animais do corpo dos seus filhos. Eu tento imaginar a incompreensão das pessoas que passavam e viam a cena. Meu Deus, essa mulher está ficando doida. Talvez já disseram isso para você, né? Você está ficando doida. Sua casa pode estar desabando e você não perde culto. Você está vendo as coisas acontecendo na sua vida, nada vai para frente e você não perde culto. Os meninos tirados lá, enforcados, o ossinho já estava começando a aparecer, irmão. Já estava pele e osso depois de muitos dias. Mas ela estava lá. Animal nenhum vai levar. Sinônimo de maldição. Corpos, que é sinônimo de desobediência, tem que ser levado pelos animais. Os meus não. Os meus não. Os meus eu não vou permitir. Eu vou lutar com todas as armas da justiça de Deus, para que os meus não sejam levados, para que meu casamento não seja destruído, para que os meus filhos não sejam entregues para o inimigo, para que a minha família, para o meu filho não fazer parte de uma estatística que o mundo aí fora tem, para que meu casamento não seja uma estatística, para que a minha derrota não seja uma estatística. Eu vou lutar com todas as armas da justiça de Deus. De noite eu estou lutando, de dia eu estou lutando. Ô irmã, mas não tem descanso? O descanso vem, mas enquanto eu puder eu estou lutando. Enquanto eu necessito eu estou lutando. Eu tenho que lutar. E ali, irmãos, oh glória, aquela mulher continua com os corpos expostos, simbolizando crueldade e lutando. E o que eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia diz que ela forrou o pano de saco em cima de uma rocha. A gente tem que estar alicerçado na rocha. Nós temos que estar em cima da rocha. É somente estar na rocha que eu e você não podemos cair. O Salmo 40, Davi diz que o Senhor me tirou de um largo horrível de lodo, de charco, e pôs os meus pés sobre a rocha. Ou seja, eu estava derrotado, mas a hora que ele pôs os meus pés sobre a rocha, ele firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca.
Oh glória! Então Ele tira você da instabilidade, Ele tira você da situação difícil, Ele tira você da desesperança, Ele tira você do vagueando para um lado e para o outro e não sabendo para onde ir. Ele tira você e coloca sobre uma rocha. Aquela mãe estava sobre a rocha ali, ó. Estava sobre a rocha lutando contra todas as aves, contra todas as feras. Mas não ia ter o filho de volta, não, mas a memória do filho, sim. Nós sabemos que daqui nós não levamos nada e não deixamos nada, só deixamos o quê? Um testemunho, ou bom ou ruim. Vão falar bem de você ou mal depois que você partir. O Senhor é glorificado ou não na sua vida depois que você parte? Sabia que a vida do crente é assim, irmãos, ele morre, mas o testemunho dele, o que Deus fez com ele, continua falando. Continua falando. Continua ganhando almas. Que negócio é esse, irmão? Já morreu, mas continua ganhando almas. O testemunho, a presença de Deus que teve na vida, o que fez na vida, continua ganhando almas. Então, a memória do filho ainda era algo muito importante. Não ia ter o filho de volta, mas a memória sim. Ia. O que eu vou deixar o meu filho simbolizar? Aquela mulher dizia. Maldição? Não, de jeito nenhum. Salmo 144, se você ainda não se contentou, o salmista diz assim no Salmo 144: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Aquela mãe estava guerreando, talvez igual você precise guerrear. Igual eu e você precisamos guerrear. O inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, para tragar quem ele puder. E como que eu e você vamos ter vitória? É guerreando. É guerreando. É guerreando na presença do Deus vivo. Irmãos queridos, e aí, irmã? Ela ficou nessa vida aí, e aí? Ficou naquela rocha. Ficou lá espantando ave de rapina. Ficou lá com a tocha acesa de noite para os animais não virem comer os corpos. E aí, igreja? A Bíblia diz no versículo 11 que foi dito ao rei, olha aqui aonde vai parar a sua luta. Foi dito ao rei o que Rispa fizera. Olha onde vai parar a sua guerra espiritual. Olha onde vai parar as suas orações. Olha onde vai parar cada palavra que você tem proferido nas madrugadas. Chegou ao rei o que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, estava fazendo. É sua petição chegando ao rei. Quem crê que está chegando no rei, está chegando no rei o motivo da sua luta, está chegando no trono do rei as palavras proferidas em que você fez em choro, em luta, em guerra, está chegando no trono do rei. Não desista, não para de lutar, irmão. Não desista, não volte atrás. O Senhor disse que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então continue lutando, porque vai chegar no trono. Depois de todos esses meses nessa situação, só tinha osso ali, irmão. Só tinha osso. A Bíblia diz que foi dito para o rei o que aquela mãe estava fazendo. Quando Davi entregou o corpo dos moços, achou que logo em seguida ia cair chuva, pastor. Bom, se é isso que os gibeonitas querem, entrega os moços, que logo em seguida essa maldição vai cessar e a chuva vai cair. E chuva nenhuma caiu, irmãos. Chuva nenhuma. Ninguém vai ser abençoado em cima da sua desgraça. Ninguém vai ser abençoado em cima de inocentes mortos. E ela permaneceu ali sem chuva nenhuma. E quando chega a Davi, versículo 12 diz que Davi tomou os ossos de Saul. O osso de Saul estava longe, irmãos. Estava lá com os inimigos. Tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho,
dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. Estava lá a competição para quem ficava com os ossos de Saul. Os inimigos queriam estar com os ossos, e Davi não tinha se preocupado com isso, até saber da luta daquela mãe. Mas quando ele soube, essa mulher está lá cuidando dos corpos, já faz vários meses, e ela está lá, alguém que levou a notícia disse: está, rei, ela está lá ainda. Ela está lá ainda, rei. Então manda buscar os ossos de Saul, manda buscar os ossos de Jonatas, versículo 13, e fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, e juntaram também os ossos dos moços enforcados. Versículo 14. Irmã Eliana, posso pedir para ela cantar um louvor, pastor? Dá o louvor aí para a irmã, para alguém te ajudar, por favor. Versículo 14. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Selá, na sepultura de Quis, seu pai. Olha aqui, irmãos. E fizera tudo o que o rei ordenara. E depois disso, repita, depois disso. Depois da guerra de Rispa, diga, depois da guerra da mãe. Depois disso, Deus se aplacou com a terra, oh glória, ou seja, Deus mandou chuva, Deus fez abençoar a terra, depois que a oração, que a guerra daquela mãe chegou ao trono do rei. Você está entendendo aí o que o Senhor está falando para você? Que depois da oração da mãe, depois de tanta guerra, de tanta luta, Deus abençoou a terra de Israel. E a chuva caiu. A chuva caiu, irmãos. Depois da luta de uma mãe, que não desistiu dos seus filhos, mesmo estando mortos. Ainda havia a consciência dos filhos, ainda havia aquilo que os filhos iriam representar, e tiveram um enterro digno que aquela mãe buscava por tantos meses de luta, de aflição, correndo também risco, porque ali, se ela não tivesse tocha acesa, os animais iam comê-la também. Assim que estiver pronto, os irmãos podem pôr. Ela também seria comida pelos animais. Mas para que isso não acontecesse, as tochas acesas. Pode ficar de pé, pastor, a igreja? Fica de pé para você. Para você começar. Se você não está lutando ainda, você vai começar a lutar em nome de Jesus. Tudo que o Senhor quer nessa noite é que você não desista. Tudo que o Senhor quer nessa noite é que você não volte atrás. Tudo que o Senhor quer nessa noite é que você não acredite nas palavras do inimigo, que não tem mais jeito. Ó, esse filho seu aí, irmã, já não tem mais jeito. Mentira do diabo, mentira de Satanás, mentira do inimigo das nossas almas. Esse casamento seu já era mentira do inimigo. E eu saio daqui com a minha vitória, hein, você? Eu saio daqui com tocha acesa, porque nós, tá de noite, então nós temos que sair daqui com tocha acesa. Amanhã de dia, você vai lutar, você vai espantar o inimigo. Amanhã de dia, espanta o que vier, mas de noite, acende a tocha. Ô glória, acende tocha, irmão. Acende tocha, ô glória. Anda, basturiando, alabar, se canta na ilha. Um anjo preso a Você vai entregar os seus bens, você vai entregar o que Deus te deu, você vai voltar atrás. Você falou que hoje era o último culto, ou você falou que hoje ia fugir de casa porque não aguenta mais as lutas. Você vai entregar.
Ele muito. Oh, glória! Sabe aquele seu filho, irmã? Você consagrou a Deus. Ah, mas a situação hoje é tão difícil. Você vai desistir. O anjo lhe tocou. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. A oração é com tocha acesa. Oh, glória! Quando Senhor me Em nome de Jesus, receba força para continuar lutando. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. A unção de Deus. Olha, Deus está visitando a sua vida, visitando a sua casa. Vai chegar no trono, irmã. Está chegando, alguém vai levar pro rei. Alguém vai levar pro rei, irmã. A oração chega no rei. Oh, glória! Creia em nome de Jesus, irmão. O inimigo está vencido através das nossas orações. Eu não saio daqui sem minha bênção. Não pode sair daqui sem bênção. Não pode sair daqui do mesmo jeito. Não pode sair daqui derrotado. Não pode sair daqui achando que é o fim. Sair daqui achando que acabou. Estava o anjo, ele muito. Jacó lutou com o anjo e falou: não saio daqui. É isso que está faltando em nós. Não saio antes de lutar. De tanto insistir, o anjo lhe Insista mais um pouco. e abençoado. Insista mais um pouco. Receba de Deus vitória, força. Continue em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue te fortalecendo a cada dia mais. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe.